sou Sandro Bernardoni, organizador do GP Extreme Triathlon Series Brasil. Estamos em Maceió para realizar a terceira edição do circuito deste ano e vou apresentar de uma maneira sucinta e rápida para que vocês possam entender a prova como será realizada. Para quem já fez a prova outras vezes, a gente teve uma mudança no formato e há uma necessidade clara de que nós façamos as explicações. Para quem está estreando na prova, obviamente nós vamos fazer um briefing pré-prova que vai auxiliar todos os atletas a completarem o percurso com segurança. Esse é o nosso principal objetivo. Então, dentro do nosso congresso técnico, a gente costuma apresentar a empresa, que é a SB5 Eventos, agradecer aos nossos apoiadores e vamos lá, dando início. Inicialmente agradecemos a Prefeitura Municipal de Maceió, ao prefeito de JHC, ao secretário de Esportes, o Chicão, que tem nos apoiado, a Z2 Foods Suplementos, que vocês vão ter durante a prova, a Speedo, que é a touca de natação com os equipamentos de natação, a Triathlon BR Store, que oferece o squeeze que vocês receberão no kit, e a que é o fabricante das camisetas e camisas de ciclismo que vocês vão receber. Dando continuidade ao nosso congresso técnico, a gente inicia com a programação. No sábado, dia 25 de março, a partir das 10 horas, nós teremos a entrega de kits na Praça Multi-Eventos, até às 16 horas. Neste horário serão entregues os kits tanto do GP Extreme, quanto do GP Sprint, como do GP Running. Então, nós teremos no sábado a entrega, como eu disse, lá na Praça Multi-Eventos, das 10 às 16 horas, reforçando que os kits somente serão entregues neste horário para todos os triatletas e corredores. Nós teremos a concentração de largada às 16h45. Antes disso, às 15h30, nós receberemos 100 crianças para realizar o GP Kids, que é uma corrida de participação para envolver a comunidade de Maceió, levando algumas crianças a ter o prazer de receber a sua primeira camiseta e a sua primeira medalha. Quiçá um desses jovens de 4 a 6 anos, ou até 10 anos, e alguns filhos de atleta que também estarão participando, podem vir a ser um triatleta no futuro, inspirados na modalidade. E às 18 horas até às 18h45, a gente pretende então fazer a corrida, largando às 18 horas, iniciando a premiação. Até às 18h45 encerramos então a premiação do GP Running. Já no domingo, dia 26, nós teremos então as duas provas: o GP Extreme nas distâncias 1110 e o GP Sprint nas distâncias 750, 25 e 5. Logo adiante eu vou explicar por que então nós teremos uma alteração dos 20 para os 25 quilômetros. Nós faremos a concentração, a abertura do bike check-in às 4h30 até às 5h30, quando as bikes entram na transição, para que os atletas deixem seus equipamentos de ciclismo e corrida. E a partir das 5h40 nós faremos a primeira largada do GP Extreme e às 5h45 GP Extreme feminino. Às 6 horas nós temos a largada do GP Sprint e às 6h05 às 6 horas do GP Sprint feminino. Lembrando que nessa largada do GP Sprint também larga o mountain bike. A partir das 10 horas nós já deveremos ter a premiação do GP Sprint e a partir das 12 horas, talvez um pouco antes ou um pouquinho depois, dependendo da chegada do último atleta, às 12 horas nós começaremos a premiação do GP Extreme. Sobre as distâncias, nós temos no GP Extreme 1000 metros de natação, 100 km de ciclismo e 10 de corrida.
Já para o GP Sprint, nós teremos 750 metros de natação, 25 km, lembrando bem, 25 km e 5 de corrida. Logo depois vocês vão poder acompanhar nos mapas, as distâncias serão detalhadas. O GP Extreme ele é dividido no masculino e feminino e só podem participar dessa distância 1110 atletas que já tenham completado 18 anos em 2023. Então nós temos as categorias que iniciam de 5 em 5 anos, de 18 a 24, 25 a 29 até os 65 mais, tanto no masculino quanto no feminino. Essas mesmas categorias, com uma categoria 14, 15 e 16, 19, já que a distância é menor, no GP Sprint e no GP Mountain Bike, também no masculino e feminino. Sempre considerando a idade do triatleta a partir de 31 de dezembro do ano vigente. Ou seja, se o atleta fez aniversário em janeiro, ok, mas se ele vai fazer em dezembro, já se considera a idade do atleta para a categoria, já que existe um ranking nacional sendo disputado em 31 de dezembro. Então, um atleta que vai completar, por exemplo, 40 anos em setembro, ele já está dentro da categoria 40-44, só para exemplificar. Bom, todos os atletas vão, ao receber o seu kit, kits diferenciados. O GP Extreme, o kit é composto de número de peito, número de bike, o número de capacete, todos tatu com numeral, a touca de silicone da Speedo, uma sacola que acompanha o kit, evidentemente, um chinelo GP Extreme, uma camiseta casual esporte do GP Extreme e uma camiseta de ciclismo também do GP Extreme, um squeeze do GP Extreme. Esses são os itens que compõem o kit do GP Extreme. Já o kit do GP Sprint é um pouquinho mais compacto. Ele tem um número de peito, que deve ser usado somente na corrida, um número de bike, que também deve ser utilizado na corrida, que vai ser explicado que vocês devem utilizar um número de bike colado no canote da bike, o número de capacete, que deve ser colado frontalmente no capacete, para a identificação de fotos e dos árbitros, a touca de silicone, que deve ser utilizada na natação, a sacola, para que vocês possam levar um material de natação para a prova, se caso queiram, recebe também um chinelo, que é um brinde da prova, e a camiseta casual da prova, que é a mesma do GP Extreme. Esses são os itens que compõem o kit, e provavelmente terá mais algum item adicional que será acrescentado no momento da entrega de kit. Bom, falando das duas provas, as regras gerais são as seguintes. No GP Extreme, como é uma prova de endurance, e as provas de endurance elas têm uma característica diferenciada. O atleta não pode utilizar o vácuo, ou ele não pode se beneficiar através de outro atleta para ter uma vantagem no ciclismo. Então será cobrada o vácuo no GP Extreme, não podendo ser utilizado, ele é proibido, né? Existem penalizações e no GP Sprint é liberado. Como se identifica isso? No GP Extreme todos os atletas têm número preto nas suas bikes e nos seus capacetes, e no GP Sprint todos os atletas têm um número vermelho. Então é fácil de identificar quem pode utilizar o vácuo e quem não pode utilizar o vácuo. Atletas que forem pegos utilizando o vácuo, o árbitro que estará na moto inicialmente pode dar um cartão amarelo, já acrescenta automaticamente 2 minutos no tempo do atleta. Se ele receber um segundo cartão, acrescenta 5 minutos ao tempo final. E se ele receber um terceiro cartão, mais 5 minutos. E se esse atleta persistir no vácuo, não terá um quarto cartão, ele automaticamente recebe um cartão vermelho e será desqualificado da prova, não podendo competir, certo? Essa é uma informação importante, então vamos respeitar o vácuo. A prova ela vai ser montada com o objetivo de que vocês possam ter o melhor desempenho. É uma prova que nós temos uma quantidade razoável de atletas e que permite que haja um distanciamento e um afastamento entre os atletas.
O uso de clipe ou guidão aerodinâmico em bicicletas contra-relógio é liberado, inclusive rodas fechadas. Mas a gente sempre recomenda que o atleta, né, utilize o clipe não atrás de outro atleta, principalmente os atletas do GP Sprint, porque normalmente no clipe vocês não têm a opção do freio. Então, se o atleta precisar fazer uma frenagem brusca e está atrás de outro atleta que vai desviar, vai fazer uma ultrapassagem ou por alguma razão vai ter que diminuir de velocidade ou erra uma marcha, o atleta que está atrás no GP Sprint não deve permanecer no clipe, deve segurar no guidão onde ele tem acesso ao freio. Como nós temos a categoria mountain bike, a bicicleta de mountain bike no GP Sprint ela não pode sofrer nenhum tipo de modificação, ela tem que manter as suas características originais, ou seja, ela não pode ter um pneu slick. Se o atleta trocou o pneu para pneu liso, ela vai ser considerada, mesmo com o formato, com suspensão, ela vai ser enquadrada na categoria Speed, e o atleta vai entrar na faixa etária na disputa, mesmo utilizando uma bicicleta de mountain bike, caso ele compareça na área de transição com a bicicleta modificada. Nos eventos do GP Extreme, nós liberamos a roupa de borracha, ela é opcional. Nós julgamos que é uma questão de segurança para alguns atletas, alguns utilizam isso para os seus treinos de endurance e estão acostumados, mesmo com a temperatura da água estando elevada. Em Maceió, a temperatura externa é em torno de 28, 29 graus e a temperatura da água em torno de 22, 23 graus. Então, mesmo assim, a roupa de borracha é liberada. Essas são as regras gerais da prova. Agora vocês têm uma visão geral do percurso. Então, nessa visão geral, o que aparece em verde é o percurso da corrida, o que aparece em azul é o percurso da natação e em vermelho o percurso do ciclismo. Vamos detalhar esse percurso, né? Na natação, o GP Extreme são 1000 metros em apenas uma volta. O GP Sprint, 750 metros em uma volta. Como vai ser apontado logo adiante, as boias nós teremos 2 boias extremas amarela e uma boia central branca. As 2 boias extremas amarelas serão as boias do GP Extreme e a boia branca combinada com uma amarela e as boias de saída d'água serão as boias do GP Sprint, da segunda largada. Então, para os atletas do GP Extreme, a boia branca é apenas uma referência de deslocamento dentro da água. O que é obrigatório na natação? É obrigatório utilizar a touca fornecida pela organização para que a gente saiba efetivamente quem são os atletas que estão competindo nas respectivas categorias, contornar as boias pelo lado indicado na hora da largada. Nós acreditamos que o sentido será anti-horário, né? Vai depender da maré. Sendo anti-horário, o atleta terá que contornar as boias com o ombro esquerdo sempre contornando a boia. Caso a largada seja dada no sentido horário, evidentemente que seria o ombro direito. E na hipótese de um mal-estar, que pode acontecer com qualquer um de vocês, mesmo atletas experientes, por favor, o atleta deve levantar o braço. Nós teremos uma equipe de guarda-vidas com caiaques, com stand-up, com jet ski. Basta que o atleta levante a mão, ele receberá então o suporte de um guarda-vida. Neste caso, o atleta não precisa desistir ou parar, a não ser que seja uma vontade extrema dele. Ele pode ficar parado, respirar, se recuperar e seguir. O que o guarda-vidas ou o caiaqueiro não pode fazer é conduzir esse atleta. Isso é proibido, porque seria uma ajuda externa, mas ele pode dar o suporte e a gente recomenda que ninguém desista na natação. Acontece. A gente já teve uma série de problemas, os guarda-vidas estão lá para darem esse suporte, mas recomendo, persista. E
Mais uma recomendação, porque às vezes o nadador ele perde a referência, ele acha que é um ponto a boia e é outro. Então quando o caiaqueiro ou o SUP ou o jet ski indicar mais à direita ou mais à esquerda, ele não está querendo te prejudicar, na verdade ele está querendo te orientar. Sigam as orientações de dentro da água para que vocês tenham o percurso de forma completa mais rapidamente. Essas são as regras da natação. Aqui nós temos um mapa genérico da natação, onde aparecem os 3 pontos, sendo as 2 boias extremas amarela e a boia central branca. Nós colocaremos 2 boias do GP Extreme amarelas na saída d'água, que todos os atletas deverão passar por ela na saída d'água, para que a metragem da natação fique de acordo com o que nós estamos propondo. Então, o circuito do GP Extreme ele está num tom azul um pouquinho mais escuro, e o circuito do GP Sprint, que é basicamente uma linha reta, ele está em azul claro. Essas seriam as orientações da natação. Partimos agora para o GP Extreme. Houve uma mudança em função das características de Maceió com relação ao porto. Nós recebemos uma solicitação do porto e que nós não interrompêssemos o fluxo de acesso por um período muito prolongado, até porque isso impede a operação do porto. Então nós vamos ter no GP Extreme uma mudança. Nós vamos sair da transição, vamos até o Laguna, para quem conhece, vai aparecer no mapa aqui, nós já vamos indicar. Vamos até o Laguna e do Laguna vamos retornar 5 voltas. Essas 5 voltas, cada uma delas tem aproximadamente 19,2 km, 19,100 para alguns, 19 km para outros, depende muito de como o GPS ou o sensor da bike está regulado. Mas o atleta dará 5 voltas nesse percurso e somente depois de completar as 5 voltas, depois de passar pelo controle, ele retorna para a área de transição, completando 100 km. Nós teremos um ponto de hidratação logo após o Laguna. Nesse ponto de hidratação, nós forneceremos água em garrafinha. Então o atleta vai receber água, pode botar no seu repositor de água, né, que muitas bikes já têm, o seu aerodrink, e os atletas que preferirem podem descartar a garrafinha logo em seguida, que a nossa equipe depois da prova vai fazer a limpeza do local. O GP Sprint já vai ser somente realizado em uma única volta. O atleta saiu da transição, faz o retorno no Laguna e retorna até a transição na Praça Multieventos, em uma única volta, completando 25 km. Ou seja, nós vamos utilizar o lado direito da pista e o lado esquerdo da pista para retornar nas voltas do GP Extreme. Há a opção do atleta utilizar o acostamento? Mas nós queremos lembrar que o acostamento, como nós temos um número de atletas que nos permite fazer isso, então que o atleta faça sempre o seu percurso em cima da pista, mas de forma segura, sempre quando ele estiver indo para o Laguna muito próximo da mureta, e quando ele estiver voltando do Laguna mais próximo do acostamento. O retorno vai ser no coreto, no centro, né? Então é bem fácil de identificar. Nós teremos alguns staffs no percurso oferecendo segurança, as motos dos árbitros, enfim. O nosso objetivo é oferecer a maior segurança para todos vocês. Quais são as regras que nós temos que respeitar no ciclismo? Antes do atleta montar na bike, ele tem que afivelar o capacete para pegar a bicicleta. Lógico que depois ele vai utilizar seu capacete, seu óculos, enfim, todos os seus equipamentos. É proibido pelo regulamento da CBTRI pedalar sem camisa ou com o torso nu. Então o atleta obrigatoriamente terá que pedalar com uma camiseta ou de macaquinho ou com um top, mas ele não pode ficar com a parte superior descoberta. Isso é permitido nas provas de Xterra, nas provas de cross country, mas nas provas de triatlon não.
é preciso respeitar as faixas de monte e desmonte. Para quem está fazendo a primeira vez, então vocês vão sair da Praça Monte Eventos. Logo que saírem da Praça Monte Eventos, vai ter uma faixa no solo, vai ter um árbitro que vai dizer aqui que é a faixa de monte. Vocês não sairão pedalando da transição e não entrarão pedalando na transição. Vão fazer esse acesso sempre empurrando a bike. É necessário respeitar as instruções dos staffs e árbitros, principalmente nesses momentos de monte, desmonte e retirada de bike do capacete. Na transição, vocês vão ter caixas azuis, onde vocês obrigatoriamente, ao saírem da água, colocarão a sua touca, óculos e roupa de borracha dentro da sua própria caixa. Ninguém pode pendurar a roupa de borracha no cavalete de bike. Ninguém pode tirar a sua roupa de borracha e não colocar dentro da caixa. Qual é a responsabilidade do atleta? Há uma punição para isso, uma punição de mais de 1 minuto para quem deixar a sua touca, seu óculos ou sua roupa de borracha fora da caixa. Então, obrigatoriamente, o atleta, ao sair da natação, ele vai deixar seu equipamento de natação dentro da cestinha ou da caixa, certo? Relembrando, então, no GP Extreme o vácuo é proibido, há uma punição cumulativa de 2 minutos, 5 minutos e 5 minutos de uma desclassificação, e o atleta deve fazer 5 voltas no percurso do Laguna até o Coreto, e na 5ª volta então ele entra para completar os 100 km. E no GP Sprint apenas uma única volta de 25 km. Essas são as informações do ciclismo. Obrigatoriamente, então, o atleta tem que contar as suas voltas. Isso não é responsabilidade de árbitros ou staffs informar em que volta o atleta está. O controle é exclusivamente dele, certo? Então, essas são as informações do ciclismo. Vamos agora falar da corrida. No GP Extreme nós temos 2 voltas de 5 km. A hidratação fica no meio do percurso, então o atleta pode pegar água no 1250 quando está indo e no 1250 quando está voltando, ou seja, no 2,5. Ele vai ter hidratação no meio do percurso, então ele pode, não temos hidratação nos extremos, temos no centro. Nós pedimos que o atleta, ao tomar a sua água no seu copinho, procure descartar o copo dentro da lixeira, facilitando a limpeza da cidade, porque mesmo que nossa equipe limpe, pode voar um copo, ir para a pista de rolamento, enfim, a gente quer evitar esse tipo de problema. No GP Sprint nós teremos apenas uma volta de 5 km, né, para completar 5 km, na verdade, o atleta vai ter que completar 2 voltas para completar os 5 km, né? Vai 1250, volta do 1250, mais 1250, volta 1250. Na verdade é uma volta de 5 km com 2 pernas, né? E no GP Extreme são 2 voltas de 5 km que completam 4 pernas, para que fique bem claro. Manter sempre a faixa da direita, né? Para facilitar a entrada e a saída da transição. Utilizar o seu número de peito somente neste momento. O seu número de peito tem seu nome na maioria dos casos e ele tem que estar virado para frente. Respeitar as instruções dos árbitros e dos staffs, e é terminantemente proibido que membros da assessoria acompanhem o atleta fazendo pacing ou a pé, evidentemente que é o pacing, ou de bicicleta, porque isso vai atrapalhar os demais atletas e isso também não é permitido nas provas de triatlon. É considerado um auxílio externo. Aqui temos um detalhamento do mapa, então vocês vão sair da Praça Monte Eventos, vão correr até o Lupana, vão retornar e aí contam suas voltas até completarem os 5 ou 10 quilômetros. Bom, o GP Extreme, como a gente já disse, a hidratação vai ser no ciclismo logo depois do Laguna. Na corrida, a hidratação é no percurso, no centro do percurso. Na chegada vocês terão água, Coca-Cola, frutas, massagem, etc. Nós temos um tempo limite para a prova do GP Extreme. A prova do GP Extreme ela tem uma duração máxima de 6 horas.
Então, o atleta deve completar o percurso em até 6 horas. Historicamente, nós não temos ninguém que tenha ultrapassado esse tempo, mas temos esse tempo limite. Caso algum atleta exceda, ele estará automaticamente classificado. E no GP Sprint, normalmente 2 horas é nosso tempo limite. Também não temos aí, a maioria das pessoas vai completar a prova. Os primeiros colocados podem completar em torno de 1 hora, e nós temos aí mais 1 hora para que os demais completem o percurso, certo? Porque 11 horas nós temos que liberar a via que dá acesso à cidade, é o nosso compromisso com a Secretaria Municipal de Trânsito. Agora vamos à premiação. O GP Extreme premia os 5 primeiros do geral que saem das suas faixas etárias e passam a compor o pódio geral. Então, os primeiros 5 colocados recebem uma premiação geral e depois os 5 de cada categoria nas suas respectivas faixas etárias, caso essas faixas etárias tenham 5 atletas, também recebem a sua premiação. Todos os atletas vão receber, ao cruzar a linha de chegada, uma medalha de finisher. E no GP Sprint nós temos a premiação sem categoria geral, somente nas faixas etárias, para os 3 primeiros atletas de cada faixa etária. E também teremos os troféus no masculino e feminino para o mountain bike. Medalhas de finisher a todos que completarem a prova. Dúvidas que surgirem poderão ser esclarecidas antes da largada com a organização. Eu estarei lá e a nossa equipe estará lá para auxiliá-los, os árbitros. A organização é soberana em casos que sejam omissos desse regulamento. Se nós tivermos alguma calamidade, algum acidente de trânsito, alguma coisa que nos impeça de realizar o circuito, ou outro motivo, uma chuva muito forte que nos obrigue a fazer a largada mais tarde, nós decidiremos isso no momento e no horário da largada. Existe sempre uma punição que é muito severa, que a gente é muito rigoroso quanto a isso. O atleta que for flagrado cortando o percurso, fazendo o retorno antes de qualquer dos retornos, é automaticamente desclassificado. Ou seja, é uma questão de consciência, que o atleta faça todo o percurso e conte suas voltas. A organização recomenda que todas as bicicletas estejam revisadas, que você faça uma revisão do seu equipamento, sua roupa de borracha, seu zíper, sua vaselina, enfim, são tantos itens, sua sapatilha, calibre bem os pneus, verifique os freios, carregue a bateria do seu câmbio eletrônico para que não fique na mão, como acontece em alguns casos. Verifique todas as informações que você tem dúvida, e o que nós desejamos a partir desse momento é que você tenha muita segurança, muita diversão, que seja um domingo especial para todos nós e que faça a sua pontuação no ranking do GP Extreme Brasil 2023. Aqui a gente se despede agradecendo a participação de todos vocês e que façam uma excelente prova.